Beto, a gente sempre toca muito nesse assunto, né? Nesses últimos tempos, desde o início do combate, né, entre Israel e Gaza, a gente toca muito nesse assunto, né? Não se deve nunca confundir o povo judeu com o governo de Israel, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque o povo judeu é totalmente diferente, a não ser os judeus ortodoxos, né? Que são aqueles que estão assentados em terras palestinas, que ocupam a Cisjordânia. O povo judeu, de uma maneira geral, é um povo muito consciente, muito culto, muito inteligente e sabe aonde deve pegar. Tanto que eles têm protestado muito contra o Netanyahu, porque eles querem a liberação dos reféns. E, pelo visto, Netanyahu não está nem aí com a liberação dos reféns. Ele quer guerra, ele quer empurrar os palestinos para fora de Gaza, ele quer a saída para o mar, né? Porque Gaza tem toda uma faixa que é litorânea, né? Então, a gente sabe aonde pega essa situação. E quando você está discutindo aquela declaração do Lula, aí vem no dia seguinte uma ministra de Israel, né, a ministra da Igualdade Social e do Empoderamento Feminino, dizer que sente muito orgulho das ruínas do estrago que foi feito em Gaza e que espera que filhos e netos desses palestinos contem para os seus descendentes o que Israel fez com Gaza, né? Ou seja, ela está expondo um ódio, ela está expondo um orgulho que era um orgulho típico nazista, né? Da época do extermínio dos 6 milhões de judeus. Lembrando que, como muita gente está dizendo, Lula também não negou o Holocausto, né? Qualquer pessoa com a mínima inteligência jamais negaria o Holocausto. Nós sabemos que tem muita gente que nega o Holocausto, né? O ex-ministro do Bolsonaro, que era das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, o Olavo de Carvalho, o falecido Olavo de Carvalho, eles sempre negaram a existência do Holocausto, né? Então, Beto, não se deve negar. Quem lê história, quem lê os livros daquela época e que lê as narrativas a respeito do que o nazismo fez com o povo judeu, é de fato uma coisa assombrosa. Você se assusta. Eu acho que um dos exemplos mais incríveis e uma das narrativas mais impressionantes, para quem ainda não leu, deve ler, é o Diário de Anne Frank, que representa muito bem o que aconteceu, né? Do começo ao fim daquilo que Hitler fez com os judeus, né? Então, no proximidades de uma declaração dada pelo Lula, vem essa ministra, que se chama May Golan, no pronunciamento no parlamento israelense, né, no Knesset, dizer que sente orgulho dessa destruição e sente orgulho das ruínas em Gaza. Então, a gente tem que pensar nisso e refazer um pouco as nossas observações a esse respeito, porque a gente não está tratando aqui de uma questão política ideológica, nós estamos tratando aqui de uma questão humanitária, né? Se os terroristas do Hamas colocam os palestinos como escudo, Israel deveria ter uma inteligência suficiente para saber aonde eles se encontram, sem causar essa mortandade que vem causando entre civis, em especial mulheres e crianças. E daí você tira aquela conclusão do genocídio, ou seja, quando você mata uma criança, você mata um futuro pai e uma futura mãe naquele grupo
de pessoas, que são os palestinos. E lembrar também que Israel está localizado em terras palestinas, né? Quando a ONU criou o Estado de Israel e a Assembleia Geral da ONU de criação foi presidida por um brasileiro, né? O diplomata Oswaldo Aranha, né? Foi escolhido aquela região da Palestina. Talvez aí tenha sido o início desse conflito entre os palestinos, em especial entre aqueles palestinos radicais, né, dos grupos terroristas, como Hamas, por exemplo, que não aceitam Israel como Estado, assim como o Netanyahu não aceita que o Estado palestino independente. A situação é complicada e não há inocente de nenhum dos lados. E quem sofre com isso, quem sofreu primeiro, foram os judeus com aquela invasão, né? Que aconteceu naquela festa lá no dia 7, né? De 7 de outubro, né? 7 de outubro, foi isso? Acho que sim. Então, a gente vê que existe realmente um conflito ali que está sendo feito entre dois, dois poderes militares, né? Que é o Hamas e o governo e Israel, e quem mais está sofrendo são os civis. Hoje, o povo palestino e aqueles que ainda estão vivos e são reféns do grupo Hamas. Se é que, de fato, eles estão vivos ainda, né, velho?